Bom dia, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro desta manhã de sábado, 4 de janeiro de 2025. Vamos começar fazendo nossa leitura de harmonização do livro Agenda Cristã, capítulo 42, de título Você Mesmo, psicografia Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não esqueça, igualmente, que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Bem, vamos fazer nossa prece, pedindo a Jesus, a Alta de Souza, que nos proteja a todos e que possamos ter uma boa conversa, na paz e na harmonia. Assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos continuando o livro Leis Morais da Vida, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje nós vamos fazer o capítulo 10, que é uma pequena reflexão sobre o fracasso e a responsabilidade. Não é uma leitura fácil. Ela começa assim: muito cômodo atribuir-se o insucesso das realizações a outrem, transferindo responsabilidades. Incapaz de encarar o fracasso do verdadeiro ângulo pelo qual deve ser examinado, o homem que faliu acusa os outros e exculpa-se, anestesiando os centros do discernimento e, por esse meio, espera evadir-se do desastre. Quer dizer, espera evadir-se da responsabilidade. Há fatores de vária ordem que contribuem poderosamente em todo e qualquer cometimento humano. O homem de ação, porém, graças aos seus valores intrínsecos reais, responderá sempre pela forma como conduz o programa que tem em mãos para executar. Assim, portanto, pelos resultados do empreendimento. Pessoas asseveram, em face dos desequilíbrios que se permitem, falando, não tinha outra alternativa. Fui induzido pelos maus espíritos. Diversos justificam a negligência sob o amparo do desculpismo, piegas e da desfaçatez indébita. Então, vamos dividir o texto em duas partes. Texto fracasso e responsabilidade. Nessa primeira parte, ela fala do fracasso, da evasão da responsabilidade. Quando não percebemos que não é este o caminho a seguir e continuamos nessa empreitada, seguindo um caminho onde tentamos nos enganar, achando que dará certo, sabendo que há algo que não está bacana, que não está legal. E aí o que acontece? Que ela fala aqui, pelo resultado do empreendimento, você vai saber da qualidade desse homem de valor, né? Essas qualidades reais desse homem de ação que se propôs a enfrentar essa situação, essa missão, essa vinda aqui na Terra, os seus objetivos. Então, como que ele vai encarar isso? E o fracasso é uma coisa muito triste, né? Assim, quando a pessoa vê que ela fracassou numa missão. É a mesma coisa dos mensageiros.
lembram do filme? Eles vieram na Terra com uma missão. E chegando aqui, eles declinaram. E aí não cumpriram a missão e voltaram com esta derrota para novamente construir este caminho. Foi feito todo um trabalho para o reencarne dessas almas aqui na Terra, foi feito todo um projeto. E o projeto, né, fracassou para alguns que não conseguiram chegar no final daquilo que se propunham a fazer. E a palavra fracasso, ela é um substantivo masculino que significa ausência de sucesso, ou seja, não atingiu o objetivo pretendido. E o sentimento de fracasso, ele pode ser frustrante, desagradável, intenso e amargo. No entanto, o fracasso pode ser encarado como um momento de transição e aprendizado. Então, mesmo aqui na Terra, ainda temos oportunidade de refazer esta situação, fazer essa reconstrução e consertar muitas coisas que achamos que não ficou legal. Sendo humilde, reconhecendo o erro, estudando o fracasso, para que possa continuar aqui na Terra trabalhando as suas virtudes. E tem muitas formas de lidar com o fracasso. Pensar no fracasso como parte de um processo normal, entendê-lo como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades, redefinir prioridades, recomeçar e questionar-se sobre os sonhos e as ações futuras. E o que leva uma pessoa ao fracasso? Que diz aqui no nosso texto, a falta de discernimento, a falta de focar naquilo que é do bem, naquilo que é bom para a sua alma. Ele espera evadir-se do desastre. Ele acha que no final vai dar tudo certo. E não é assim. A gente sabe que a vida não é assim. Principalmente aquele homem que já veio com aquela força de trabalho, com aquela estrutura, a inteligência, preparado para o trabalho mesmo, né? Então, ele não tem como fugir desse desastre. Ele não tem fugir desse fracasso se ele trair a sua essência. Então, ele reconhece esses sentimentos, identifica suas crenças irracionais, trabalha o autoconhecimento, orgulho e segue em frente. Segue em frente, como diz Jesus, vamos construir novamente, você vai ter mais uma chance. E vamos em frente. Tem uma música da Pidgey que é muito bacana, que é sobre o título da música é Fracasso, e ela diz aqui, olha, o êxito tem vários pais, órfão é o seu revés. Porque se é êxito, todo mundo bate palma, mas o contrário é o sentimento amargo, é a solidão, é a tristeza, é a angústia. Então, na segunda parte do texto, a Joana dá uns conselhos para que tenhamos força para reconstruir essa missão. Então, ela fala o seguinte: luta sem desfalecimento e perseverança no posto em qualquer circunstância. São as honras que se reservam ao candidato interessado na redenção. O vinho capitoso flui da uva esmagada. O pão nutriente surge do trigo triturado. A água purificada aparece após vencer o filtro sensível. Os dons da vida se multiplicam mediante as contribuições poderosas da transformação, da renovação do trabalho. Não te excuse dos dissabores e desditas, acusando o teu irmão. Mesmo que ele haja contribuído para a tua ruína, és o responsável, porque agiste de boa fé com leviandade, ou tutelado pela invigilância, não te deves acreditar inocente. Então, olha aqui, ó, o que ela fala aqui. Agiste de boa fé com leviandade, que é aquilo que a gente estava falando. Nós temos responsabilidade sobre os nossos atos aqui na Terra e nós não vamos conseguir fugir dele.
Então, essa é a ideia de fazer aquilo que é o certo, a seguir os conselhos que Jesus sempre passa para nós. Trabalhar o bem, ser justo, ser honesto, seguir em frente e ter força de vontade, lutar contra os reveses da vida. Continuando a leitura. Cada um sintoniza com o que lhe apraz e afina. O Evangelho, na sua beleza e candidez de linguagem, registra e nos recorda a incisa e concisa lição do Mestre. Sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, sem que estejais em posição belicosa, colocada em situação contrária, abre a alma ao amor para com todos. Porém, vigie o coração, porque dele procede a nascentes da vida. Diante de qualquer fracasso, refaz as forças, assume responsabilidade e tenta outra vez. Quiçá seja esse o feliz instante de acertares, logrando o êxito. Olha quanto conselho bacana, quanto conselho para que tenhamos força de vontade, para abrir a alma para com todos, não apontar a alma de amor, né? A alma ao amor para com todos, não apontar o fracasso para o outro, achar que o outro é culpado, trazer para si a responsabilidade. Olha o título da leitura: fracasso e responsabilidade. Não julgar, não apontar o dedo e nomear uma pessoa, alguém, para ser responsável pelo seu fracasso, mas assumir a sua tarefa, abraçá-la, reconstruí-la, raciocinar, porque a vida, ela exige isso de nós. Nós não viemos aqui para passear, nós não viemos aqui para nos distrair, nós viemos para seguir os ensinamentos de Jesus, nos esforçando dentro das nossas possibilidades, mas nos esforçando, tendo boa vontade, construindo sempre o nosso caminho, sempre reconstruindo. Errei, volto atrás, aceito, vejo onde errei e recomeça, e recomeça, e recomeça. E com isso muitas pessoas chegam à idade já da velhice com muita sabedoria, porque tiveram como continuar, tiveram força de vontade. Quando a gente vê um velhinho sábio, uma velhinha sábia, né, a gente já sabe que esse trilhou a reconstrução de um caminho, reconstruiu o seu caminho a dia, foi errando, foi acertando, teve um fracasso, pensou na responsabilidade, acertando as arestas e se melhorando aqui na Terra. Isso é uma coisa muito bonita. Então, vamos encerrando aqui a nossa pequena leitura de título Fracasso e Responsabilidade, que é uma leitura muito bonita, muito reflexiva, muito boa para a gente refletir sobre isso, sobre os valores reais que nós temos e que temos que explorá-los, ok? Vamos fazer então nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, agradecendo a Alta de Souza, agradecendo aqui a Divaldo e a Joana de Ângeles por esse texto tão lindo, agradecendo nossa casa por podermos estar reunidos neste sábado, nessa manhã fraterna, conversando sobre um assunto tão importante para a nossa missão aqui na Terra. Obrigada, Jesus, e que tenhamos um ano novo com muita força de vontade e trabalho, que tenhamos paz para 2025. Assim seja, graças a Deus.